Bom dia. Em primeiro lugar, cumprimento minhas colegas de mesa. É um tanto difícil a gente estar aqui representando tantas pessoas boas que poderiam estar nesse lugar. No entanto, a tarefa agora é nossa, né? Cumprimento de modo especial ao IFE, que, na verdade, nos acolhe como dando um colo bem protegido. Educação à distância não é algo tão simples, mas a gente se sente acolhido com essa proposta. De modo especial, agradeço ao professor Breno, Ana Mary, na acolhida do IFE, Sueli, incansável, Thaís, que está quietinha ali, mas está junto e dando maior energia, o Jonas, que eu acho que não está presente, né? Aos demais profissionais dessa casa. Em relação à secretaria, de modo especial, agradeço a Nani. Nani é a locomotiva de todo esse trem, é a energia de todos nós, e minha de modo especial, por isso eu faço questão de anunciar. As minhas colegas pedagogas, que também ajudam a pensar de forma bem grandiosa esse projeto. As minhas colegas da área de matemática, Fernanda, Cristina, Ana Mary, Janaína também presente. A todas as outras colegas que aqui participam como professoras multiplicadoras. E também registro a presença de duas pessoas que sempre estão junto, apoiando. A minha amiga professora Ana Lúcia Tavares, da equipe que faço parte atualmente na Secretaria, Projetos Especiais, e a Nise Pedra, que também foi com quem eu dividi os primeiros momentos, quando o PNAE iniciou, e eu pude dar uma passada por lá, tá? A vocês, colegas professores, o meu cumprimento especial, porque esse é o título que eu mais gosto de ter, professora, assim como vocês. Coube a mim destacar um pouco, e eu peço desculpas para falar sentada, hoje eu não estou muito bem, mas vou falar da melhor forma, se Deus quiser. Coube a mim iniciar falando sobre que lugar ocupa a matemática nesse processo de letramento. Nesse bloco alfabetizador de 3 a 4 anos, por aí, a gente não pode definir tempo nem espaço, queremos levar um pouco vocês a pensarem que lugar a matemática ocupa nesse espaço de letramento, de alfabetização. Que função social, que função social a matemática exerce, especialmente nesse bloco alfabetizador? E aí eu faço um link com o coral que começou aqui, dizendo para a gente que quem acredita sempre alcança. A matemática também tem esse papel. Quem acredita em que a função social dela perpassa por todas as áreas do conhecimento, nós vamos entender que ela não é uma área isolada do conhecimento, ela não é uma disciplina. Ela é uma linguagem que permite que façamos relações e conexões o tempo todo da nossa vida. E, de modo especial, nesse bloco alfabetizador. É importante, as colegas já enfatizaram isso, que a gente perceba que a matemática ela dialoga com todas as outras áreas do saber.
ela não é feita de forma isolada, ela perpassa pela língua materna de modo muito consolidado, ela perpassa pela história, pela geografia, pelas ciências, pela filosofia e todos os demais campos. Ela dialoga com múltiplas práticas sociais, a engenharia, o trabalho no nosso dia a dia, né? A economia, de modo especial, ela perpassa pela economia, ela perpassa por nossas ações simples do dia a dia, como planejar o nosso orçamento mensal de acordo com o salário que temos, calcular os juros. Então, ela é uma prática social fundamental. A grande questão está porque a escola, às vezes, distancia. Ela apresenta uma matemática escolar distanciada daquela matemática que o cotidiano nos propõe, não é? Na nossa vida, por exemplo, quando falamos em vizinhos e moramos num edifício de vários andares, o meu vizinho está à direita, está à esquerda, é o meu vizinho de baixo, é o vizinho de cima. Na história, os estados que são vizinhos ao município são todos que estão ao redor. E a escola ainda continua mostrando que vizinho é o que está coladinho de um lado, coladinho do outro, menos um do que e mais um do que. Ainda ensinam Deus vizinhos, né? É preciso que a gente reveja que ela tem uma interface muito forte com as práticas sociais. O que muda hoje não são os conteúdos são os mesmos. Sistema de numeração decimal, adição, subtração, multiplicação, divisão, geometria plana, geometria espacial e N conteúdos. O que muda é a forma que a gente trata esses conteúdos. Porque, na verdade, só um minutinho que estou tentando conciliar aqui as duas funções. Volta aí para mim. Na verdade, o que muda é que ela recorre à vida a todo instante para trabalhar os conteúdos. Não se tem como trabalhar uma matemática estática, livresca, que não perpasse pelas questões sociais. Ela recorre, então, a informações que precisam ser interpretadas. Ela recorre de modo especial ao que vocês vão ter nesse curso, presencialmente, aos jogos, às brincadeiras, às atividades corporais. Sem isso, ela não funciona bem. E aí, eu mostro, por exemplo, para vocês uma linguagem gráfica que perpassa pela nossa situação atual, nacional e mundial. Não é? A todo instante se fala de cortes no orçamento. E nada mais funcional do que mostrar essa linguagem a partir de um gráfico. Gráfico. Trabalhar com gráficos desde os pequenininhos é uma forte tendência no ensino da matemática hoje. A partir do gráfico, a gente é capaz de fazer e estabelecer N relações e conexões, N leituras. E o gráfico é, na verdade, uma forma imagética de provocar raciocínios, interpretações, correlações. E aqui nós não vamos entrar em detalhes nesse, só para mostrar que é uma coisa que permeia o bloco de conteúdos de matemática nessa fase do letramento, o trabalho com gráficos, tabelas e as múltiplas informações. Esse eu achei interessante, é de um livro também que fala do processo da leitura e da escrita. Olha, um gráfico apresentando a duração do sabonete
No Brasil, a coluna vermelhinha ali, Estados Unidos e Austrália. Olha a duração do sabonete em dias no Brasil, nos Estados Unidos e na Austrália. 30 dias. Na Inglaterra, 38. Na Itália, 44. Na Argentina. E aí a gente pode discutir o que é 49,5. 49 dias e meio, né? No Japão e na Alemanha, por volta de 52 dias é a duração. E na França, 61. Daí vem os bons perfumes franceses, né? Daí vem os bons perfumes franceses. O banho não é uma coisa muito estimulada lá pela França, não. E aí a gente poderia levantar aqui N hipóteses, conjecturas, né? O porquê que o sabonete dura tão menos no Brasil, somos mais trabalhadores, né? O clima é tropical. Agora, como disse o Eli, tem um problema do gasto da água. Talvez a gente daqui a uns dias mude essa relação. Então, vejam, a questão do trabalho em cima do tratamento da informação é algo fundamental na matemática, no ciclo alfabetizador. Trabalhar com informações que levem a criança a levantar hipóteses, levantar conjecturas, justificar o porquê ele acha disso ou não daquilo, e etc. A matemática também, nesse bloco alfabetizador, ela tem que valorizar, e a Beatriz já falou isso muito bem, Sueli também já, os registros com os estilos próprios das crianças. Vou falar bem devagar. A forma de trabalhar com problemas, do jeito sentença matemática, cálculo e resposta, já caiu de moda. Colegas que ainda estão trabalhando dessa forma, vamos repensar a nossa prática, tá? É preciso recorrer aos estilos pessoais de cada criança que a gente tem à frente. Cada um tem seu jeito de matematizar. E o PNAE vem trazer de modo especial essa mudança. Já vou mostrar algumas, tá? É preciso que a gente valorize o raciocínio de cada um e não aquela forma que nossos professores nos formataram. O PNAE vem mostrar muito isso. É preciso rever a nossa prática, fundamentalmente matemática. Vamos ver alguns exemplos. Esse é um registro escrito de uma criança que não estudou operação de divisão ainda, mas que, a partir de uma história, ela elaborou o seu raciocínio, ela fez, né, levantou hipóteses, e a proposta era que ela descobrisse 15 lápis para serem divididos igualmente para 3 pessoas. Olha o desenho que essa criança fez. Olha a beleza de raciocínio que está aí. Desenhou as 3 pessoas, os 3 estojos lá no alto, distribuiu os lápis no estojo. Olha a questão espacial, a percepção espacial da criança, vendo o estojo de cima, os lápis do lado de fora, não é? Olha a questão espacial. E no final, aqui nesse quadro à direita, ela responde 3 em cada estojo. Fez um desenho maravilhoso, se inseriu no problema, se sentiu partícipe do problema, né? Se envolveu com a situação. Não foi pedido nada de símbolos matemáticos específicos, não precisa estar estudando diretamente a operação de divisão naquele momento, mas ela, partindo da língua materna, da relação que estabeleceu com a linguagem ali naquele que foi proposta, ela fez um desenho. Olha que estilo próprio de fazer matemática.
não é? Um outro exemplo são 4 registros diferentes em níveis diferentes. Lá atrás, não sei se está dando para visualizar, que eu quis deixar a escrita da criança. A criança Aline, lá em cima, à esquerda, ela fez o registro como dividiria 15 doces, tá, para 5 crianças. Ela fez o desenho, registrou lá o rostinho das 5 crianças, distribuiu 3 doces para cada uma, fez o registro matemático, a sentença matemática, 15 dividido por 5 igual a 3, e respondeu. Um nível de elaboração mental. A outra criança, o Cid, ele já desenhou todos os doces enfileirados, uma coisa muito comum a criança fazer. À medida que ele foi distribuindo para cada pessoa, ele foi riscando, não é? E mostrou lá a divisão que ele gostaria de chegar ao resultado. O Davi fez a mesma coisa, desenhou as 5 crianças, veio fazendo a distribuição igualmente e chegou à resposta. E esse aqui, o último raciocínio, a criança, além do desenho, já dominava o algoritmo, fez o algoritmo. Então, na verdade, o que a gente está vendo aqui foi respeitado em cada desenho o nível cognitivo de cada criança. Todos chegaram onde deveriam chegar, cada um percorrendo o seu caminho cognitivo. É essa matemática que desejamos com esse curso, não é? Pode passar, por favor. Aí. Uma outra construção que a gente não pode fugir é perceber que a matemática ela deve ser construída com as histórias, a partir dos paradidáticos. São muitos. Fico muito feliz em dizer que, apesar da área ser de exatas, nós temos em literatura infantil, em paradidáticos, um maior número do que literatura da língua materna. Tá? É preciso construir a matemática contando a história dela. Por que surgiram os números? Não foi um belo gênio que os inventou, né? Ele surge de uma necessidade humana e ela tem que ser construída como necessidade humana, tá? E aí eu mostro agora, vou contar rapidamente porque a escrita da criança não fica muito legível. Uma criança que depois de jogar com os colegas, ela faz o texto. Ela conta o que ela fez. E o texto dela diz assim: a gente jogou o jogo das 7 cobras. E foi muito legal, mas o meu amigo me roubou. E eu fiquei muito chateada. E então acabou fim. Olha que legal. Numa atividade dessa, a matemática não é o ponto central. A professora vai focalizar uma outra questão hoje de valor, que é o roubo. Tá? Olha o texto tecendo um conteúdo matemático e também os valores morais. Um outro texto que eu achei super interessante. Depois de uma aula de 3º ano, a professora pede para que as crianças façam classificados, um texto jornalístico, né? Um outro portador de texto, como dizem as linguistas, né? E a criança, usando dos conhecimentos matemáticos daquele momento, ela escreveu lá: acudam, acudam. A girafa Benedita está presa nos galhos de uma árvore. Venham até a 10ª árvore e vire à direita amanhã às 2 da tarde. Olha que bacana.
quantas relações de tempo, de espaço, o número aparece como ordem aí, ordenação, o número aparece na contagem do tempo, com a posição na 10ª árvore. Então, na inteligência sinestésica dessa criança, olha a girafa como foi desenhada, vista de lado. Olha a questão aí da geometria, né? Vejam, não faltem. A girafa Benedita precisa de vocês. Então, um texto elaborado por uma criança desse bloco alfabetizador, interagindo com N outras áreas do conhecimento. Sueli ainda levantando uma questão interessante. Quando essa criança disse, não faltem, a girafa Benedita precisa de vocês. A ideia do coletivo, do estar junto, do precisar do outro. Ninguém faz nada sozinho. Exatamente o que esse projeto hoje mostra. Quantos aqui trabalharam para a gente chegar nesse momento, né? Bem lembrado, Sueli. Mas a matemática também, ela se faz contando a história da própria matemática. E aí, contar a história dos números, contar para as crianças o porquê os algarismos romanos caíram em desuso. Eles fizeram parte da nossa história porque foram uma tentativa de conseguir se contar de uma forma mais prática, mas não deu certo. Contar usando letras não deu certo, não era funcional. Letras e números têm funções diferentes, não é? Bem, a matemática, e aí vai ser a fala bem específica da Valquíria, ela auxilia-se de materiais concretos. E eu sou apaixonada por essa parte dela. Eu acho que, fundamentalmente, nas séries iniciais, não se faz matemática sem uma caixa de sucata, sem uma caixa de materiais concretos, sem barbantes para ir para o parte construir a escrita dos algarismos, sem passar pela questão dos materiais que já são confeccionados, como o material dourado, o ábaco, o quadro-valor de lugar. Não se faz matemática nesse processo fundamentalmente do letramento, sem passar pelo por à mão. Por à mão é uma necessidade humana. Até nós, quando vamos comprar algo, a gente quer colocar a mão. Isso é fundamental no processo de letramento. Ela tem e deve fazer uso de materiais que podem ser comprados, mas eu posso muito bem construir a partir de sucatas. Lá em casa é proibido jogar fora rolinhos de papel higiênico, é proibido jogar fora tampinhas de qualquer tipo, é proibido jogar fora palitos de qualquer tipo, porque a minha caixa matemática tem de tudo isso. E é isso que a gente constrói o conhecimento matemático. Pode passar. Não é isso a matemática que desejamos, não é? Esse é um exemplo do livro do Pinaik, do caderno 8, que está lá na página 7. A criança faz a conta vendo os números isoladamente. E olha como que ela pensa. Ela faz 5 mais 7, 12. 2 mais 3, 5. 25 mais 37, 512. Ela não trabalhou bem ainda as questões do sistema de numeração decimal, os seus princípios. Ali há a falta de um recurso fundamental na hora da operação, que é o quadro-valor de lugar. Então, ela analisa friamente as entidades numéricas. Ela sabe fazer 5 mais 7, que dá 12. Ela sabe fazer 2 mais 3, que dá 5. Mas ela não compreendeu ainda que número é 25, que número é 37. Não construiu ainda os princípios do sistema de numeração decimal. Aí o professor vai dizer, minha criança já faz contas formidavelmente. Faz contas?
ou mecanizou símbolos? Não é? Até que ponto essa criança que está fazendo contas, até que ponto essa criança que compreendeu o sistema de numeração decimal? Tá? Vou dar uns contra-exemplos agora, para chamar a atenção do que a gente não deseja, tá? Não desejamos isso, gente. Isso é uma atividade que já passou, graças a Deus. Não é repetição, vamos estudar todos os dias, de 1 a 1000, fazendo cópia, repetindo. Onde vamos chegar com isto? Pode passar. E também não é esse tipo de atividade que desejamos, quebrando a cuca. Olha o enunciado da questão. Quebrando a cuca. E eu ainda vou destacar uma coisa fundamental. Volta um pouquinho. Essa atividade, a professora queria a aplicação das técnicas operatórias. Era essa a função da atividade. Então, ela elaborou 2 problemas artificiais que nada tem a ver com a realidade da criança. No primeiro problema, ela diz, primeiro o enunciado, né, que já é chocante, quebrando a cuca. Tá? Segundo, ela colocou lá, vamos ver o quanto o contexto é artificial nessa atividade. Pedro tinha 12 peões. Ganhou mais 4 peões. Quantos peões Pedro tem agora? Sentença matemática, cálculo e resposta. Qual criança nossa hoje ainda brinca com peão? Né? Alguns, mas ninguém tem essa quantidade toda de peões. Não é? Quais são as modas hoje? Beyblades. São os jogos eletrônicos, são outros tipos de jogos, é a bola que rola, tá? A realidade pode permitir uma contextualização com o peão, concordo, com a baleba, com a bola de gude, mas não para enfatizar uma situação, um problema irreal, nesse sentido que eu falo, tá? A outra atividade proposta é a confecção de sapatinhos. Ana fez não sei quantos sapatinhos, Paula fez não sei quantos sapatinhos vermelhos, Anas azuis, e o interessante é que a quantidade de sapatinhos é um número ímpar. Tá? Veja como a pessoa não parou para pensar de que sapatos são aos pares, não é? Então, estudamos tanto par ou ímpar e ainda não aplicamos bem na situação. Pode passar. Mas não vamos ficar só nos contra-exemplos. A gente precisa apontar alguns caminhos. Que caminhos desejamos? Que matemática queremos? O que podemos fazer de bom? Tá? Contextos que sejam realistas, associados ao que é familiar, os folhetos de supermercado, as novelas, aos filmes, as brincadeiras de hoje. Contextos de experiências dos alunos, jogar amarelinha, pique-esconde, utilizar disso, relacionar ao concreto, a utilização do ábaco, do material dourado, a contagem de pedrinhas, de semente, de palitinhos, a caixa matemática. O outro caminho que podemos seguir, partir do que é sensível, deixem as crianças contar com os dedos, é uma etapa necessária. Nós contamos nos dedos quando a gente precisa fazer um reforço mental. Então, contar nos dedos, usar o próprio corpo da criança, principalmente na hora de explorar, né, lá na frente a tabuada. Outro caminho, optar pelas experiências pessoais. Peçam às crianças para escrever sobre o que elas estão construindo naquele momento.
Olha aí os jogos, os múltiplos jogos, valorizar o meio social que é familiar, dos colegas, do professor, tá? Outro caminho que a gente aponta, reler o entorno daquela realidade que você está. O que eu preciso focalizar naquele momento de matemática? Como eu posso dar vida ao meu conteúdo da sala de aula, se utilizando do entorno, daquilo que está ao redor da minha comunidade? A casa, a rua, a comunidade, o bairro, a cidade. Provocar eles pensarem a realidade que está ao redor a partir dos exercícios que a matemática propõe. E aí a gente vai começar agora a dando uma amarrada. Por que ensinar matemática na alfabetização, no bloco de letramento? Porque ela está relacionada com a nossa língua materna a todo instante, com o funcionamento do sistema de escrita alfabética. Só que no sistema de escrita alfabética, os símbolos estão centrados nas letras, nos acentos, na pontuação. No sistema de numeração decimal, os símbolos são os algarismos, são os sinais matemáticos, são as relações, são as conexões. Não podemos dissociar o sistema de escrita alfabética do sistema de numeração decimal, da construção dos conceitos. Existe uma analogia, uma comparação muito forte entre esses dois sistemas, a escrita alfabética e a escrita matemática. Por isso, então, a gente trabalha as duas coisas simultaneamente, o processo de letramento, o sistema de escrita alfabética e também o sistema de numeração decimal. Enfatiza o valor posicional dos algarismos. 12, esse 1 está na ordem da dezena. Então, esse 12 não vale 1, e sim 10. Lá no sistema de escrita alfabética, nós vamos ver a partir de uma história bacana agora, que cada letra também tem uma função. Cada sinal de pontuação tem uma função. E esses dois sistemas se interagem, tanto da escrita alfabética quanto do sistema de numeração decimal. Por isso, a matemática ocupa um lugar especial no sistema de letramento. Para a gente perceber essa correlação bem íntima, eu convido aquela que é a genitora dessa manhã aqui, e que adora falar para a gente, é preciso que em cada encontro tenha uma leitura deleite. E ela vai mostrar exatamente essa relação forte que existe entre o sistema de escrita alfabética e o sistema de numeração decimal, utilizando um paradidático, que é da área de matemática. Como a parte textual dele fica comprometida, ela vai fazer uma leitura com toda entonação. E lá no quadro a gente vai ver só a parte da imagem gráfica. Tá bom? A leitura deleite vem também do nosso pacto, né, Nise? Né, Helena? Então, nós vamos agora ouvir, ler Amigos para Ler e Contar, de Nilson José Machado. O 1 e o A foram passear, saíram pelas ruas alegres a cantar. Olhando para cima, sem prestar muita atenção, se encontraram uma esquina, foi um susto e um tropeção. O 1 disse, ah, e o A disse, Vá procurar sua turma, o A disse pro 1. Mas calma, meu amigo. O 1 lhe respondeu, somos da mesma turma. Você já se esqueceu? A turma sou eu, sabe? Que nada, seu fedelho. Você não tem espelho? Somos bem diferentes. Veja, eu vou lhe mostrar. Onde quer que eu vá,
sou sempre o mesmo A. Sou o A se estou em casa, sou o A no meio do mar, sou o A no fim da linha, sou sempre o mesmo A. Você, meu caro muda conforme a brisa. A gente nunca sabe direito aonde pisa. Sou no meu valor. Depende de onde estou. Sozinho, assim sou Sou em 21. Porém, já faço pose e valho 10 em 12. Você tem duas caras. O ouviu do A. Não são somente duas, são bem mais, veja lá. Sou 100 em 103, sou 1000 em 1006 e posso até valer 1 em 1000 de uma só vez. Assim é demais, não posso acreditar. 1 em 1000 de uma só vez? Impossível, disse o A. É claro que é possível, e sem esforço algum, sou também, sou 1000, se estou em 1001. O seguiu Gabola, mostrando seu valor, e o A dizendo, bolas, eu sou só A, que horror. Porém, pensando bem, é de grande valor a gente ser um só. Sou só A, sim senhor. Nisso parou um carro e C desceu contente. Ao ver o A e o disse, bom dia, gente. O A ficou feliz, sorriu todo animado, pensando lá consigo. Ganhei um aliado. Meu caro amigo C, como é bom vê-lo agora. Você é como eu, não muda toda hora. Logo C, né, gente? Você é C na cama, na copa ou na cozinha. É C quando brincamos, de carro ou de casinha. O que tudo ouvia, então disse ao A, o C tem outras faces. Veja, vou lhe mostrar. O C é na escada, na cuca ou na cocada. É outro quando acena ou se está no cinema. Além disso, o C às vezes se disfarça, põe um brinco e parece 2 S's, como na taça. O A admitiu, o C é uma exceção, mas eu sou sempre A. Eu tenho opinião. Você também varia, à tarde ou de manhã. Se vem de lá e outro na meia de lã. No pátio ou no pão, você é diferente. Você é nosso irmão, é igualzinho a gente. Ninguém é sempre o mesmo. É bom poder mudar. Venha, junte-se a nós e vamos passear. Amigos, disse o C, não contem a ninguém, mas meu tataravô também valia 100. Olha lá o contexto que o C valia 100, né? Ele viveu em Roma 2000 anos atrás e lá letras e números pareciam iguais. Somos só turma de amigos. Isso é certo. Estamos sempre juntos, os números e o alfabeto. Nós somos tão unidos que ninguém nota mais. Mas vejam todo dia as páginas dos jornais.
Esse é apenas um exemplo de um paradidático, né, que correlaciona o sistema de escrita alfabética e o sistema de numeração decimal. É um exemplo que mostra a interseção que existe entre a língua materna e a matemática, né? E agora, já estou partindo para o fim, gostaria só de reforçar as ideias que a gente pretende com esse primeiro bloco desse curso. Repensar a nossa prática, como Beatriz já... Bianca, né? É porque tem a irmã. Bianca já reforçou no início, o objetivo fundamental é repensar a nossa prática, é estar junto, refazendo a nossa matemática com mais prazer, com mais vigor. E aí eu levo a alguns questionamentos finais só para a gente sair daqui pensando. Não é para fechar questão nenhuma, pelo contrário, para nos deixar intrigados, né? Qual professor nunca se deparou com uma criança expressando que 14 é o mesmo que 10 e 4? Numa contagem mecânica, 14 para ele é 10 e 4. Qual professor nunca se deparou com uma criança na hora de um pique ou até na própria sala de aula, os bem pequenos, com a expressão 29, depois do 29, 20 e 10? Qual professor nunca escutou de uma criança, logo assim ele tenha terminado de ler, o que a gente considera sempre um problema, e que às vezes não tem um nível cognitivo de problema, é uma situação criada artificialmente, mas crianças que já disseram: que conta eu tenho que fazer? Professora, é probleminha de mais ou de menos? Tá? O que a gente pretende levar vocês a pensarem, discutirem, ou melhor, discutirmos juntos, estarmos juntos pensando e refletindo, é que um processo de alfabetização matemática que prioriza o fazer pensar, o construir com lógica, com prioridade de raciocínio, não vai combinar mais com perguntas desse tipo, porque a criança, ao final, responderá aquilo que a gente deseja, tá? Não é treinamento de procedimentos mecânicos, não é a conta pela conta. Não é o 7 mais 5, 12, jogo 1 lá para o alto que não tem lugar para ele aqui embaixo, né? 123 dividido por 4, esse 1 é menor do que 4, quando na verdade ele vale 100. Então a gente precisa rever algo que está desajustado para tornar essa disciplina mais prazerosa. A alfabetização matemática no processo de letramento, ela tem por objetivo levar a criança sozinha. O professor é um interlocutor, mas na hora de organizar as ideias, de estar à frente do papel, de uma situação desafiadora, o aluno tem que ter autonomia cognitiva para lutar com a questão. O que eu vou fazer agora? Não é lançar a pergunta de mais ou de menos. É reler a situação problema, é usar lápis de cor para marcar aquilo que é fundamental no enunciado, tá? Isso que é autonomia moral e cognitiva. Queremos crianças que pensem e queremos utilizar a matemática como um dos instrumentos que permita isso. Levar a criança a todo instante a buscar resposta para o que devo fazer. Isso é um conflito cognitivo. Como vou resolver essa questão proposta, seja na parte prática, seja na parte matemática?
Pode passar. A alfabetização matemática, nesse processo de letramento, nesse momento, tem que levar a criança a estabelecer relações e conexões com a língua materna, a todo instante. Deixar a criança falar, expressar o seu argumento, suas ideias, produzir suas hipóteses, levantar os seus porquês e também dar os seus porquês. Usar a língua para estabelecer seu raciocínio matemático. Porque, na verdade, isso é o que desejamos. Desejamos possibilitar que essa área do saber, correlacionada com a língua materna, faça o aluno ler o mundo, ler a vida, ler o seu entorno, ler a realidade que está aí à nossa frente. Afinal de contas, não se faz matemática sem parar para pensar a nossa prática, tá? O que muda não são os conteúdos, o que muda é a forma de trabalhar esses conteúdos. E nessa tirinha vermelha dos slides, há sempre uma pergunta que é a propaganda do PNAEC que passa na televisão. Diz assim: o objetivo é ler, escrever e realizar as 4 operações. E eu diria para vocês, é ler, escrever, não somente as 4 operações, mas é ler e escrever o mundo que nos cerca, a realidade que nos cerca. Tá? Falar em alfabetização matemática é ir além dos números, é penetrar na realidade que está ao nosso redor. Tá? Para finalizar, o que desejamos não é uma má temática, tá? Não é essa relação de muito conteúdo, mas de muito pensar, tá bom? O que desejamos é algo que seja útil para a vida desse sujeito que está à nossa frente. É por isso que, junto com toda essa equipe, a gente pensa junto, a gente se dedica, porque a gente acredita que é possível fazer melhor. E o que eu deixo de apelo final, vamos lá fazer o que será que está em nossas mãos. Obrigada.